Meu carro está consertado? Sim. É um Studebaker, sabe? Aquele com o cachorrinho na janela que dirige. Carol Burnett fez milhões rirem por 11 anos seguidos. Mas em 1977, ela fez algo que fez toda a equipe chorar. O episódio foi ao ar apenas uma vez e partiu o coração dos telespectadores. Os críticos aclamaram o filme como brilhante. Os prêmios choveram, mas Carol nunca mais o assistiu. Nenhuma vez em 47 anos. Ela disse que era realista demais. O esquete era tão pessoal para ela que não conseguia se ver nele. O que fez a mulher mais engraçada da América se recusar a apresentar seu próprio número. Carol Burnett nasceu em 26 de abril de 1933, em San Antonio, Texas. Desde o início, sua vida foi repleta de sofrimento. Seus pais, ambos alcoólatras, eram incapazes de cuidar dela. Seu pai trabalhava em um cinema, mas não conseguia manter o emprego por muito tempo. Sua mãe bebia tanto quanto ela e era emocionalmente ausente. Ambas morreram mais tarde de doenças relacionadas ao álcool. Quando Carol ainda era criança, ela já sabia o que era ser indesejada. As pessoas que deveriam amá-la mais preferiam mamadeiras a histórias para dormir. O mundo era solitário e imprevisível, e Carol logo aprendeu que o riso podia impedi-la de desmoronar. Quando seus pais a abandonaram completamente, Carol foi acolhida por sua avó materna, Mabel White. Em 1940, eles deixaram o Texas e se mudaram para Hollywood, mas o tapete vermelho não os esperava. Moravam em um quarto apertado em uma pensão decadente, cercados por outras almas atormentadas. Viciados em drogas, inquilinos com problemas mentais, pessoas agarradas à esperança, passando fome dependendo de assistência social. Carol e sua avó sobreviviam com $20 por semana, mal o suficiente para comida, quanto mais para sonhos. Mas Mabel deu a Carol algo que ela nunca tinha tido antes: amor incondicional. Ela era pobre, Sim. mas finalmente estava segura. Em meio a esse caos, Carol arquitetou um plano de fuga. Ela criou uma irmã gêmea fictícia chamada Karen. Karen era tudo o que Carol não era: confiante, bonita, sempre sorrindo. E Carol a tornava tão real que até os outros inquilinos acreditavam que ela existia. Ela subia correndo a escada de incêndio, trocava de roupa, mudava o penteado e reaparecia como Karen, charmosa e travessa. E então, alguns minutos depois, retornava como Carol. O fato de esses adultos, muitos dos quais mal conseguiam se manter de pé, acreditarem nela diz muito sobre as habilidades de atuação de Carol e sobre o quanto todos naquela casa precisavam de algo alegre em que acreditar. Mas algumas escapadas eram mais realistas do que outras. Todos os sábados, Carol e sua avó iam ao cinema. Os ingressos custavam 25 centavos para 2 pessoas, o que representava mais de 10% de sua renda semanal. Durante aquelas poucas horas, Carol deixou para trás a tinta descascada, os gritos e o medo. Na tela, a vida brilhava, as estrelas dançavam, as pessoas se beijavam. Havia comida, beleza e ordem. Mas, conforme os créditos rolavam, a sobrevivência voltava a ser a prioridade. Eles não tinham dinheiro para comprar papel higiênico em casa, então roubaram discretamente do banheiro do cinema. Não tinham vergonha. Estavam desesperados. Mesmo aos 7 anos, Carol entendia o que significava ansiar por algo mais do que apenas comida. Um dia, sentada em uma sala de cinema escura, ela ouviu o famoso grito de Tarzan de Johnny Weissmuller ecoar pelo cinema. Isso a atingiu como um raio. Em casa, ela começou a imitar obsessivamente, aperfeiçoando cada som e ritmo. Ela não tinha ideia de que estava treinando a voz, desenvolvendo o controle da respiração, algo que a maioria dos cantores leva anos para dominar. Era apenas uma brincadeira. Mas isso se tornou sua marca registrada. Esse grito mais tarde provocou risos e aplausos da plateia durante suas apresentações ao vivo. O que começou como uma imitação infantil se tornou uma das primeiras ferramentas em seu arsenal cômico. Quando Carol se formou no ensino médio, ela tinha um sonho: jornalismo. Sua mãe sempre quis ser escritora, e Carol se sentiu compelida a realizar o que sua mãe não conseguiu. Seu objetivo era a UCLA, mas, quando chegou a hora de se candidatar, ela se deparou com uma dura realidade. Não tinha os $50 necessários para pagar a mensalidade. Isso equivale a cerca de $600 hoje. Para a maioria das pessoas, isso significaria o fim. E por um tempo, pareceu que seria mesmo. E então algo estranho aconteceu. Um desconhecido, cuja identidade ela nunca descobriu, apareceu e pagou a quantia. Sem condições, sem explicações. Apenas o suficiente para mudar sua vida. Na UCLA, ela planejava estudar jornalismo,
Mas uma disciplina eletiva, teatro, virou seu mundo de cabeça para baixo. Algo naquela sala despertou algo dentro dela. Ela não era mais tímida. Ela não era mais pobre nem invisível. Ela era engraçada, extrovertida e cheia de vida. Seus professores perceberam isso. Seus colegas de classe também. Ela conseguia cantar, atuar e fazer as pessoas rirem, tudo ao mesmo tempo. De repente, o jornalismo pareceu-lhe pequeno demais. Ela mudou de curso. Foi arriscado. Mas, pela primeira vez na vida, ela não estava vivenciando nada. Ela estava sonhando. O risco rapidamente se mostrou recompensador. Ao final de seu primeiro ano, ela foi nomeada a revelação mais promissora do programa de teatro da UCLA. Era mais que um título, era uma profecia. Isso a fez perceber que ela não era louca por perseguir esse sonho. Isso lhe deu a coragem de se esforçar mais, levar o palco a sério e parar de se desculpar por querer mais do que apenas sobreviver. O prêmio abriu portas para ela, proporcionando-lhe melhores papéis em produções escolares e o apoio de mentores que reconheceram que ela não era como as outras. Ela não era apenas mais uma aspirante à atriz. Ela tinha um brilho que não podia ser fingido. Carol Burnett era apenas uma estudante do segundo ano em 1954, trabalhando como lanterninha por 65 centavos de dólar a hora, quando sua vida deu uma guinada inesperada em uma festa em San Diego. Ela não estava lá para comemorar, estava colocando lanches na bolsa para levar para casa, para a avó. Foi então que um estranho bem vestido se aproximou dela. Ele não era do ramo do entretenimento, era um milionário construtor naval de La Jolla. Carol lhe contou que sonhava em ir para Nova York e fazer sucesso na Broadway, mas não tinha dinheiro nem para pagar os 43 dólares da mensalidade da UCLA. O homem fez uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. $1. 000 para ela e seu namorado, Don Soroyan. No entanto, ele impôs 3 condições: nunca revelar seu nome. O dinheiro seria usado apenas para levá-los a Nova York. E, se tivessem sucesso, teriam que ajudar outros a fazer o mesmo. Ele não queria reconhecimento. Ele simplesmente disse que alguém o havia ajudado uma vez e que ele estava retribuindo. Sua esposa contou depois que ele havia feito coisas semelhantes por postos de gasolina, restaurantes e pessoas que perseguiam seus sonhos. Com $2 americanos, 000 em mãos, Carol e Don arrumaram as malas e deixaram a UCLA. Eles partiram para o leste em 1954, embora Carol nunca tivesse ido além do Texas. Ela não conhecia ninguém em Nova York, mas não se importava. Mais tarde, ela disse: "Eu não sabia o suficiente para ter medo." Eles desembarcaram na cidade e se hospedaram no Hotel Algonquin por $9 a noite. Era muito caro. O dinheiro começou a desaparecer rapidamente. Em um dado momento, Carol caiu em prantos enquanto fazia uma ligação a cobrar para sua família, que implorava para que ela voltasse. De repente, quando estava prestes a desistir, ouviu um boletim no rádio. O furacão Carol estava se aproximando da costa. Ela interpretou isso como um sinal. De alguma forma, isso lhe deu forças para ficar. Logo, ela se viu em um mundo completamente diferente. O clube de ensaio. Era uma antiga pensão para jovens mulheres que tentavam entrar no mundo da arte. Por $18 por semana, Carol conseguia um catre num quarto compartilhado com outras 4 atrizes. Havia apenas um banheiro e um armário, mas para ela era o paraíso. Ela estava dormindo no sofá de casa. O ambiente estava fervilhando de energia. Meninas ensaiavam seus papéis, cantavam e corriam de um lado para o outro com bobs no cabelo. Para complementar a renda, Carol trabalhava à noite como atendente de guarda-volumes e fazia testes durante o dia. Não era glamouroso, mas era real. Em março de 1955, ela e outras garotas organizaram um show chamado Rehearsal Club Review e enviaram convites para agentes e produtores. Grandes nomes como Marlene Dietrich surgiram. Naquela noite, as portas começaram a se abrir. Sua primeira grande oportunidade veio com algo totalmente absurdo. Uma canção de amor sobre John Foster Dulles, o rígido e ultra-sério secretário de Estado dos EUA, escrita por Ken Welch. Era uma canção cômica, exagerada e absurda, mas Carol a interpretou com tanta perfeição que se tornou sua marca registrada. A plateia foi ao delírio. Ela foi convidada a se apresentar no programa de Jack Paar, posteriormente no de Ed Sullivan. Em 6 de janeiro de 1957, ela subiu ao palco do Sullivan com os joelhos tremendo. Mas, ao final de sua apresentação, a plateia gargalhava. Em agosto daquele mesmo ano, ela retornou para apresentar novamente a canção de Dulles, bem como uma paródia de Puppy Love.
Essa balada absurda a tornou tema de uma comédia em Nova York. Nos 5 anos seguintes, Carol continuou atuando. Em 1955, conseguiu um pequeno papel no programa de Paul Winchell, interpretando a namorada do boneco de um ventríloco. Isso o levou a um papel ao lado de Buddy Hackett em Stanley, que ele interpretou por apenas 1 ano. Mas em 1959, tudo mudou. Carol conseguiu o papel principal em Once Upon a Mattress, um novo musical off-Broadway que havia sido transferido para a Broadway. Ela interpretou a Princesa Winifred, uma garota do pântano barulhenta e desajeitada, completamente diferente de qualquer princesa de conto de fadas. O espetáculo se tornou incrivelmente popular, rendendo-lhe sua primeira indicação ao Prêmio Tony. E em 22 de junho de 1959, exatamente 5 anos depois de ter contraído aquele misterioso empréstimo, Carol e Don lhe reembolsaram integralmente os dois. $0. O milionário nunca respondeu. Permaneceu anônimo até o fim. Na época, Carol ganhava $500 por semana, o que para ela era como ganhar na loteria. Era uma vez um colchão, nem era para ser um sucesso. Começou como um pequeno projeto de acampamento de verão. Os críticos não ficaram entusiasmados quando o espetáculo estreou na Broadway em maio de 1959, mas o público adorou. O espetáculo ficou em cartaz por 470 apresentações, passando de teatro em teatro. A atuação de Carol selou o destino do espetáculo. Quando ela deixou o elenco em junho de 1960, o show foi cancelado em menos de uma semana. Sua substituta durou apenas 8 apresentações antes de encerrar definitivamente. Carol tornou-se indispensável. Depois veio o programa do Gary Moore. Entre 1959 e 1962, Carol passou de estrela em ascensão a estrela de televisão consagrada. Ela ganhou seu primeiro Emmy em 1962. Sua personagem como faxineira se tornou icônica, mas o verdadeiro impacto da série residia no que ela lhe ensinou. As sessões de perguntas e respostas improvisadas de Gary Moore inspiraram as interações com a plateia ao vivo que mais tarde definiriam o The Carol Burnett Show. O programa também ajudou a lançar outras estrelas, como Don Knotts e Jonathan Winters. Foi ao ar de 1950 a 1967 e se tornou um dos programas de variedades mais influentes da história. Para Carol, foi uma demonstração de timing, personalidade e ousadia. Em 1962, algo mágico aconteceu, desta vez no Carnegie Hall. A CBS hesitou em deixá-la se apresentar em um especial com Julie Andrews. Disseram que Julie não era famosa o suficiente e que Carol já aparecia na televisão toda semana. Mas, certa noite, após um evento promocional, 2 diretores, Michael Dann e Oscar Katz, viram Carol com dificuldades para chamar um táxi. Ela brincou dizendo que provavelmente um caminhoneiro lhe daria uma carona para casa. Momentos depois, um caminhão parou e ofereceu-lhe uma carona. A equipe considerou isso um golpe de sorte. O programa foi aprovado. Este especial, Julie e Carol no Carnegie Hall, ganhou 3 importantes prêmios, incluindo um Emmy e um Rose d'Or. A Columbia Records chegou a lançar uma trilha sonora que alcançou a 85ª posição nas paradas, mas nada se comparava ao que viria a seguir. Em 11 de setembro de 1967, estreou The Carol Burnett Show. E com ele, a televisão mudou para sempre. Carol rompeu uma barreira que ninguém acreditava que uma mulher pudesse romper. ChatGPT disse: por 11 temporadas consecutivas, de 11 de setembro de 1967 a 29 de março de 1978, o The Carol Burnett Show atraiu 30 milhões de telespectadores por semana. Não foi apenas bom, foi histórico. Poucos programas alcançaram uma audiência tão grande. Tornou-se mais do que entretenimento. Tornou-se um evento. A revista Time chegou a incluí-lo na lista dos 100 melhores programas de televisão de todos os tempos. A TV Guide classificou-a em 17º lugar. A Variety classificou-a em 23º. Esse foi o seu alcance. Mas não se tratava apenas de números expressivos. O programa mudou a própria televisão. Foi um dos primeiros programas de variedades a apresentar esquetes de comédia ao vivo diante de uma plateia em estúdio. Esse estilo inspirou o Saturday Night Live, e Carol Burnett abriu caminho. Ela não era apenas mais uma estrela. Foi uma das primeiras mulheres a apresentar seu próprio programa de variedades.
Numa época em que a maioria dos programas de televisão era comandada por homens, o programa mudou as regras e abriu portas para inúmeras mulheres na comédia. Independentemente do dia ou horário de exibição, o programa se manteve firme. Quer fosse transmitido nas noites de segunda-feira, às 22 horas, ou mais tarde, nas noites de sábado, os telespectadores continuavam a assisti-lo. Essa consistência é rara, e não são apenas os fãs que perceberam. Em seus 11 anos, o The Carol Burnett Show ganhou o impressionante número de 25 prêmios Primetime Emmy. Isso mesmo, a 25ª edição dos prêmios não foi limitada a uma única categoria. O programa ganhou nas categorias de roteiro, trilha sonora, coreografia e, claro, melhor programa de entretenimento. Harvey Korman ganhou 4 prêmios. Emmy em 1969, 1971, 1972 e 1974 como melhor ator coadjuvante. Tim Conway também ganhou 4, 3 como ator e 1 como roteirista. Mesmo a última temporada da série, em 1978, foi um sucesso estrondoso, conquistando inúmeros prêmios, incluindo o de melhor série de variedades. E não parou por aí. A própria Carol Burnett ganhou 2 Globos de Ouro de melhor atriz em filme de comédia ou musical em 1977 e 1978. O programa também ganhou o People's Choice Award de programa de variedades. Favorito 3 vezes seguidas. Em 1975, 1977 e 1978. Esse sucesso, que lhe rendeu tantos prêmios, consolidou sua posição como a rainha da televisão. A maioria dos programas de entretenimento desde então não chegou nem perto. Mas, nos bastidores, nem tudo eram risos e aplausos. Na 7ª temporada do programa, Harvey Korman quase desistiu. Os convidados especiais desta semana incluíam Tim Conway e a cantora Petula Clark, 2 das pessoas mais legais do entretenimento. Mas Korman não estava com vontade. Durante os ensaios, ele estava rude e irritadiço. Carol Burnett geralmente fazia vista grossa, mas não dessa vez. Após a gravação de sexta-feira, ela o chamou de lado e perguntou o que estava acontecendo. Korman respondeu brutalmente: "Eu simplesmente não estou feliz aqui", disse ele. Em seguida, bateu a porta do camarim na cara dela. Foi o fim. Burnett ligou para seu agente e o demitiu. Mas, durante o fim de semana, Korman mudou de ideia. Ele implorou por outra chance. Burnett concordou, mas com uma condição. Ela disse a ele na manhã de segunda-feira: "Quero ver você pulando de alegria pelos corredores da CBS." E foi exatamente isso que ele fez. Quando saiu do elevador na manhã de segunda-feira, pulou de alegria e assobiou. Burnett caiu na gargalhada e mandou fazer uma placa para a porta do quarto dele. O senhor, despreocupado. Korman permaneceu no programa até a 10ª temporada. Depois, Tim Conway entrou para a equipe. Conway era imprevisível. Ele tinha uma regra: nunca se entregue completamente nos ensaios. Ele guardava as melhores partes para as gravações ao vivo, mesmo que isso deixasse todos os outros nervosos. "Algumas surgem espontaneamente", disse ele certa vez, "e outras eu guardo no fundo da minha mente." Essa estratégia manteve cada apresentação original e completamente imprevisível. Harvey Korman resumiu isso perfeitamente. Ele nunca faz nada da mesma maneira 2 vezes. O momento de caos mais famoso de Conway aconteceu durante a história do elefante. Em um esquete da série familiar, ele contou uma longa e absurda história sobre um elefante de circo. Enquanto ele tagarelava, Carol Burnett, Vicki Lawrence e Dick Van Dyke se esforçavam para manter a compostura. Mas a história foi ficando cada vez mais engraçada e bizarra. No final, até Vicki Lawrence perdeu a compostura. Ela retaliou com uma fala tão inesperada que fez todo mundo no set rir. "Você tem certeza de que aquele pirralho terminou?" Até Conway caiu na gargalhada. Momentos como esses se tornaram a alma do show. Autênticas, reais e completamente espontâneos. Mas nem todas as cenas eram engraçadas. Em 1977, algo aconteceu que chocou profundamente Carol Burnett. Aconteceu em um de seus esquetes recorrentes sobre família. Ela interpretou Eunice Higgins, uma mulher dominada pela decepção e pelos sonhos despedaçados. Normalmente, o esquete combinava comédia com disfuncionalidade, mas desta vez, eles arriscaram. Sem piadas, sem exageros, apenas dor. O esquete se chamava The Gong Show. Nele, Eunice acredita que cantar sobre seus sentimentos em um programa de talentos finalmente a levará à fama. Em vez disso, os jurados zombam dela. Um deles foi interpretado pelo apresentador de programas de jogos da vida real, Alan Ludden.
Burnett aceitou o papel sem hesitar. Nenhum sotaque engraçado, nenhuma única atitude estúpida. E no final, toda a equipe estava quase em lágrimas. Mesmo depois da exibição do episódio, o impacto segue intacto. A câmera afastou-se lentamente do rosto banhado em lágrimas de Eunice, enquanto as luzes se apagavam. Sem música, sem risos, apenas desespero. A plateia ficou atônita. Os críticos elogiaram o filme, mas Burnett nunca mais o assistiu. Em uma entrevista de 2010, ela disse que era realista demais. A dor de Eunice era como se fosse minha, porque era real. Burnett cresceu na pobreza. Ela sabia o que era sonhar alto e ser ridicularizada. Esse desenho era muito pessoal para ela. Mais tarde, ela explicou seus sentimentos em uma entrevista para a Harper's Bazaar. "Fico feliz por termos feito isso", disse ela. "Mas esse não era o objetivo do nosso programa. Estávamos lá para fazer as pessoas esquecerem seus problemas, não para lembrá-las deles." Ainda assim, o sketch deixou sua marca. Ele levou ao filme para a televisão Eunice, de 1982, e a série derivada Mama's Family. Burnett acabou deixando a série, insatisfeita com os rumos que ela estava tomando. Mas o episódio original continua sendo lendário. Carol Burnett não apenas fazia as pessoas rirem. Nos bastidores, sua vida era repleta de sofrimento, caos e conflitos familiares que destruiriam a maioria das pessoas. Tudo começou na faculdade, quando ela conheceu seu primeiro marido, Don Soroya. Eles eram jovens, apaixonados e ambos sonhavam com uma carreira no mundo do entretenimento. Ele nasceu em Omaha em 1928 e tinha grandes ambições para a Broadway. Eles se conheceram na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 1952 e se casaram 3 anos depois, em 1955. Mas a história de amor deles durou pouco. A filha de Don, de um relacionamento anterior, faleceu, e ele nunca mais foi o mesmo. A carreira de Carol decolou enquanto a dele estagnou. As pressões destruíram o casamento. Eles se separaram no Natal de 1959 e se divorciaram em 1962. Don lutou contra a depressão e o alcoolismo até sua morte em 1990, com apenas 62 anos. Ele nunca realizou seu sonho de longa data de seguir carreira artística. Carol não permaneceu solteira por muito tempo. Pouco tempo depois, ela conheceu Joe Hamilton. Joe era um produtor de televisão muito conhecido e já tinha 8 filhos de um casamento anterior. Ele também produziu o concerto de Carol em 1962 no Carnegie Hall. Eles se casaram em 1963 e trabalharam juntos no sucesso musical dela. Tiveram 3 filhas, Carrie, Jody e Erin, antes de sofrer um aborto espontâneo em 1965. Com os 8 filhos de Joe e os 3 filhos dele, a casa estava sempre cheia. Ele ganhou 5 prêmios Emmy pela produção do programa Carol. Mas, enquanto suas carreiras floresciam, sua vida familiar desmoronava. Em 1976, o National Enquirer publicou uma mentira de que Carol estava bêbada em um restaurante sentada ao lado de Henry Kissinger. Isso a afetou profundamente. Não apenas por ser mentira, mas porque durante anos ela se manifestou abertamente contra o alcoolismo. Ela processou o tabloide em 1,6 milhão de dólares americanos. O caso se arrastou por 5 anos e demonstrou o quão irresponsáveis os tabloides podem ser. Um informante pago disse ao Enquirer que Carol não estava bêbada, mas eles publicaram a matéria mesmo assim. Ela ganhou o processo, mas depois de apelações, o caso foi resolvido por cerca de 200 mil dólares. Não se tratava de dinheiro. Tratava-se de limpar seu nome. E isso mudou o jornalismo sensacionalista para sempre. Mas a maior batalha de sua vida não aconteceu no tribunal. Aconteceu em casa. No final da década de 1970, sua filha Carrie tornou-se profundamente viciada em drogas. Com apenas 13 anos, Carrie usava cocaína, maconha, cogumelos e quaaludes. Mais tarde, ela disse que usava drogas para deixar de ser filha de Carol Burnett e simplesmente ser ela mesma. De 1976 a 1979, Carol viu sua filha se perder. Ela a enviou para diversas clínicas de reabilitação. Em certo momento, Carrie fugiu de uma clínica no Texas. Carol temia perder a filha para sempre. Carrie finalmente conseguiu ficar sóbria aos 17 anos, mas isso teve um preço. Carol teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Carrie a odiava por isso. Mas Carol disse uma vez que era preciso amá-los o suficiente para deixá-los se odiarem. Elas ficaram mais de 1 ano sem se falar, mas ela não desistiu. E quando Carrie voltou, elas se tornaram mais próximas do que nunca.
Carrie conseguiu um papel principal na série de televisão Fame, provando que tinha talento por si só. Ela e Carol atuaram em filmes, episódios e, eventualmente, escreveram uma peça de teatro, Hollywood Arms, baseada na vida de Carol. Eles eram inseparáveis, mas a tragédia voltou a atingi-los. Em 2002, Carrie morreu de pneumonia causada por um câncer de pulmão que havia se espalhado para o cérebro. Ela tinha apenas 38 anos. Ela nunca viu a estreia de Hollywood Arms no teatro. Carol ficou arrasada, mas seguiu em frente, dizendo: "Eu devia isso a Carrie." O segundo casamento de Carol terminou em 1984. Nessa época, o vício de Carrie, as pressões da carreira e o desgaste emocional a haviam exaurido. Assim como a Joe Hamilton, eles enviaram suas duas filhas mais novas para o Havaí para evitar ver os pais se desmoronarem. Após o divórcio, Joe permaneceu próximo da família até sua morte por câncer em 1991. Mas mesmo depois de 2 casamentos e 2 grandes decepções, Carol encontrou o amor novamente. No final da década de 1990, ela conheceu Brian Miller enquanto se apresentava em Long Beach. Ele era 23 anos mais novo que ela, mas isso não importava. Eles se casaram em 2001. Ela tinha 68 anos e ele 45. Apenas 2 meses depois, Carrie faleceu. Brian ajudou Carol a superar o período mais difícil de sua vida. Ele a incentivou a terminar o Hollywood Arms e eles estão juntos desde então. Quando Carol tinha 20 e poucos anos e a filha mais nova dela, Erin, lutava contra o vício e não conseguia cuidar do próprio filho. Carol e Brian se uniram para apoiá-la. Eles ficaram com a guarda do neto, Dylan. O vício de Erin se tornou um pesadelo que durou 19 anos. Ela esteve em reabilitação 8 vezes, passando quase 240 dias internada. Os tribunais intervieram quando a casa de Erin se tornou insegura para o filho dela. Em julho de 2020, Erin enviou ameaças de suicídio aos filhos. A polícia teve que intervir e ela foi internada sob cuidados psiquiátricos. Pouco tempo depois, Carol entrou com um pedido de custódia legal de Dylan. Em poucas semanas, o tribunal concedeu a Carol e Brian a custódia temporária. Mais uma vez, ela defendeu sua família, mesmo que isso partisse seu coração. Carol Burnett impressionou a todos com sua atuação na temporada final de Better Call Saul. Ela tinha 89 anos, mas sua atuação estava mais brilhante do que nunca. Ela interpretou Marion, uma senhora gentil, porém perspicaz, que aos poucos desvendou a verdade sobre Saul Goodman. Em Waterworks, ela estava sentada em silêncio na cozinha, usando o Ask Jeeves para desvendar as mentiras de Saul. O que ela descobriu mudou tudo. Eu confiei em você. O momento foi inesquecível. Saul entrou em pânico. A tensão aumentou até que ele finalmente proferiu uma única frase que o devastou. Ele chegou a cogitar silenciá-la permanentemente. O co-criador da série, Vince Gilligan, admitiu mais tarde que escrever a cena em que Saul cogita matar a personagem de Carol Burnett foi horrível. Ele a chamou de um tesouro americano. Mas foi justamente isso que tornou o filme tão comovente. Sua força silenciosa e voz trêmula mantiveram o público em suspense. Então, calmamente, ela apertou o botão de alarme e traiu Saul. Os críticos consideraram esse um dos momentos mais arrepiantes e brilhantes da história da série. Essa não foi a única vez que Burnett surpreendeu o público com seu talento. Na década de 1990, ela participou do elenco de Mad About You como convidada especial. A série já era um sucesso, estrelada por Paul Reiser e Helen Hunt, mas a atuação de Burnett como Teresa a elevou a outro patamar. Em 1997, ela ganhou um Emmy de melhor atriz convidada em série de comédia. Essa vitória provou que ela não era apenas uma comediante de esquetes. Ela lidava com sitcoms contemporâneas com a mesma facilidade. Suas cenas pareciam reais e naturais, ao contrário da comédia física e estridente da era dos programas de variedades. Era mais tranquilo, mais inteligente e profundamente engraçado. Ela ganhou o prêmio American Comedy Award por sua participação especial 2 anos seguidos. Não foi por acaso. Era uma habilidade aprimorada ao longo de décadas de apresentações diante de plateias. E esses 2 prêmios são apenas uma fração de suas impressionantes 25 indicações ao Emmy ao longo de sua carreira. Nos anos 2000, a voz de Burnett assumiu o lugar deixado por sua comédia física. Ela começou atuando em filmes de animação, dando voz a personagens coloridos que iluminavam a tela. Seu maior sucesso veio em 2008 com Horton e o Mundo dos Ken, uma adaptação em computação gráfica do clássico livro do Dr. Seuss.
Ela estrelou ao lado de Jim Carrey e Steve Carell, e o filme se tornou um sucesso mundial, arrecadando 298 milhões de dólares americanos, com um orçamento de 85 milhões de dólares americanos. Anos antes, em 2001, ela emprestou sua voz à senhora Hammerbotham no filme A Trombeta do Cisne, contracenando com Reese Witherspoon, Jason Alexander e Mary Steenburgen. Esses papéis a apresentaram a uma nova geração de crianças que nunca tinham visto uma peça de Carol Burnett. Mas sua voz carregava o mesmo calor, charme e sagacidade. Ela não precisava estar em frente às câmeras para causar impacto. Sua voz fazia todo o trabalho. O retorno de Burnett à Broadway no final dos anos 90 foi como voltar para casa. Ela interpretou o papel principal no musical de Stephen Sondheim, Putting It Together, que estreou no Ethel Barrymore Theatre em 21 de novembro de 1999. O espetáculo teve 101 apresentações e 22 pré-estreias. Burnett interpretou a esposa, ao lado de estrelas do teatro como George Hearn, Ruthie Henschel e John Barrowman. Já haviam se passado 30 anos desde sua última apresentação na Broadway. Mas quando ela subiu ao palco, foi como se nunca tivesse saído. O espetáculo foi até mesmo filmado ao vivo para a televisão e para o mercado de vídeo doméstico, capturando momentos roteirizados e improvisados, como quando sua saia caiu no meio da cena, um momento que ela transformou em piada durante a apresentação. Até mesmo os críticos que deram avaliações mistas ao espetáculo foram generosos nos elogios a Burnett. Ela dominou a complexa partitura de Sondheim com facilidade, provando que sua presença de palco continua inigualável. E quando todos pensavam que ela já tinha conquistado tudo, Carol Burnett reapareceu, desta vez na Apple TV+. Em 2024, ela interpretou Norma Delacour, uma rica moradora de Palm Beach que passa a maior parte da série em coma até despertar repentinamente. O papel foi incrivelmente exigente. Burnett não só teve que demonstrar comédia física, como também criar uma espécie de diálogo arrastado, imitando alguém que estava recuperando a fala. Ela improvisou tudo na hora. Esse nível de improvisação não é fácil em nenhuma idade, mas Burnett tinha 91 anos. Seu papel lhe rendeu uma indicação ao Emmy de melhor atriz coadjuvante em série de comédia, tornando-a a mulher mais velha a ser indicada ao prêmio. A série estreou em 20 de março de 2024 e recebeu 11 indicações. O elenco estava repleto de estrelas. Kristen Wiig, Ricky Martin, Laura Dern, Alice e Janney, mas Burnett ainda se destacava. E, mais uma vez, novas plateias descobriram a mulher que entreteve o mundo por mais de 7 décadas.